Eu imagino que para você também, várias transições de carreira e mudanças de emissora, deve ter também alguns desafios. Teve alguma coisa assim tão difícil que você pensou assim: "Ai, meu Deus do céu, não sei se vou aguentar"? Por exemplo, assim, mudou de repórter para ou uma viagem que você falou: "Meu Deus, foi um perrengue que nunca mais eu passaria". Teve alguma situação que você lembra assim na Nossa, carreira? teve algumas, viu? Eu lembro quando eu fui pro Iraque, que foi uma coisa bastante difícil para mim, assim, porque eu fui no momento, em 2006, que tava uma guerra sectária de sunita contra xiita lá. Hum. E a situação estava muito, muito precária, assim. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no aeroporto lá, eu tive que ir com um avião militar, porque não tinha voo civil para Bagdá. Hum. E o avião que eu voei era um avião que também ele não descia lentamente como os outros aviões descem, né? Ele tinha que fazer um movimento chamado saca-rolha, fazer assim, porque se ele fosse baixando gradualmente, ele podia ser atingido por mísseis. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, a Nossa. gente também teve que pegar um carro blindado, que era um Hum. carro militar americano, para chegar numa área da cidade que era protegida, que era a Zona Verde. Só que aquele blindado, cada noite fazia um caminho diferente, não podia nem dizer que hora ia sair, você tinha que ficar esperando lá, na hora que saísse você ia, para não facilitar ataques, porque já tinha sido Uhum. atacado aquele carro várias Oh, vezes. meu Deus. E na sua E, cabeça, o que que passava na hora, amigo? assim, eu acho que eu sofri mais antes do que lá, sabe? Porque, assim, no dia que eu... Lá meio que você fica anestesiado vivendo o Não, e negócio. lá quando eu peguei esse carro, eu tive sorte que ele foi num trajeto muito rápido, assim, porque cada dia era um trajeto, né? Mas quando eu tava já lá na Zona Verde nos dias seguintes, eu lembro, por exemplo, assim, de eu estar almoçando e explodiu um morteiro ali perto. E eu tava com um militar, ele falava, não, não fica tranquilo porque eles são ruins de mira. Eu achei aquilo meio, São ruins de mira é ótimo. eu achei aquilo meio tétrico na hora. Só que depois que eu comecei a entender, ele tinha um pouco de razão. Por quê? Aqueles ataques eram feitos com, eram morteiros, né? Eram feitos com aquela Hum. bazuca, aquele cano grandão, que Ah. você não tem como mirar direito. E era feito do lado de fora da Zona Verde. Então, a pessoa que E estava você estava na atacando, Zona eu Verde. estava dentro. A pessoa que estava atacando, ela tinha que atirar meio a esmo, porque ela não estava vendo o alvo, e Hum. sair correndo, porque se ela ficasse onde ela estava, ela ia ser pega. Então, realmente, eles jogavam aquilo a esmo, não sabia direito onde cair e saía correndo. Agora, algumas vezes eu fui para a Zona Vermelha. Aí que foi, Ah. assim, tenso pra caramba, porque o que eu estava fazendo lá? Eu estava junto com as tropas americanas. Eu consegui uma autorização para trabalhar como o que eles chamam em inglês de jornalista embedded. Embedded é uma expressão que pode ser traduzida como infiltrado ou agregado ali, porque embedded vem da palavra bed, né, em inglês, quer dizer cama, quer dizer, você está dividindo o mesmo dormitório que os Hum. soldados estão, né, você está passando dia e noite com eles ali. Hum. Eu, quando escrevi sobre isso, eu coloquei a tradução como jornalista infiltrado. Hoje em dia, eu acho que eu diria que é agregado, fica uma tradução melhor. Mas aí, o que acontece? Você é recebido pelas tropas, você vive o dia a dia das tropas, você come junto com eles, você acorda junto com Hum. eles e você vai para as missões junto com eles. Claro que eu não ia para missão, assim, onde estavam tendo combate, assim, mais perigoso. Mas eu ia, por exemplo, numa missão que eles tinham lá, que, assim, quando os Estados Unidos foram para o Iraque, obviamente eles foram muito mal recebidos. Quer Uhum. dizer, quem não gostava do Saddam achou bom eles terem chegado, mas Era a ninguém minoria. gosta de ver o seu país invadido ali, né? Sim. E aí, o que eles faziam? Assim, meio que para tentar conquistar as pessoas, eles ajudavam a reconstruir a infraestrutura de lá. Então, eles construíam uma estação de água, uma estação de eletricidade, uma escola, um posto de Pra saúde. pagar a conta. É. E aí, enquanto eles faziam esse esforço, as pessoas que não queriam eles lá, elas atacavam esses lugares. Ah. Porque elas não queriam que as pessoas, que os iraquianos ficassem felizes com a presença americana. Então, os Hum. insurgentes que estavam lá para tentar expulsar os Estados Unidos, Uhum. eles iam boicotando esses esforços todos. Hum. Agora, o que eu fazia? Eu participava de algumas missões que ia fiscalizar como é que estavam as coisas, como é que estava a estação de Ah. água, como é que estava a estação de luz. E eu lembro que numa dessas fiscalizações, a gente foi para um bairro chamado Doura. Era um bairro muito perigoso, porque esse bairro era reduto de apoiadores do Saddam Hussein. Então, se tinha alguém que odiava os americanos, eram os moradores daquele bairro ali. E a gente foi fiscalizar uma estação de tratamento de água, e eu lembro que eu até fui muito bem recebido pela família, que tinha uma família morando lá, porque eu falei que era do Brasil, né? Todo mundo já abre aquele sorriso, fala Uhum. de futebol e tal, e eu lembro que tinha um menininho de uns 9 anos, e falava Ronaldo, não sei o quê, e a gente tava super de boa conversando assim, quando vê, começa um tiroteio do lado de fora. Hum. Começa um tiroteio, a gente se joga no chão, aquilo ali me deixou, tipo, muito, muito, muito assustado, e aí, sei lá, passam uns 10 minutos, eles falam, não, vamos embora daqui, não sei o quê. Parece que era tiro de longe, as pessoas fugiram, mas que estava perigoso lá.
A gente devia estar num comboio de uns 4 carros militares ali. E aí, quando a gente estava saindo de lá meio às pressas, assim, porque era um reduto ali, como eu te falei, do Saddam Hussein, um dos carros quebrou. Ah. E quando um dos carros quebra, todos os carros param. O meu carro, que não tinha quebrado, parou também. E aí, eu tinha lido muito antes de ir, né, que os carros que eles usavam para fazer carro-bomba geralmente eram carros bem velhos e tal, né? Eu li bastante a respeito. E a gente estava ali dentro do carro esperando consertar outro carro e eu vi assim, um atrás do outro passando, sabe? Carro velho ali do lado. Ai, você pensava, meu Deus, se foi um carro bomba, Um ferrou. atrás do outro, um atrás do outro. Como a gente estava lá fazia tempo já, tinha tido aquele tiroteio, eu pensei assim que haveria tempo de alguém mal intencionado chegar ali e fazer alguma coisa, né? E aquilo não acabava nunca. Eu não sei quantos minutos se passaram, Mas mas parecia uma eternidade. na minha cabeça parece que eu passei 3 dias lá, sabe? Mas deve ter sido meia hora. E eu passei muito medo ali, sabe? Muito medo. Foi a situação, tipo assim, que maior medo da sua carreira? Eu posso dizer que sim. E a gente saiu de lá e voltou para a Zona Verde, e quando a gente chegou na Zona Verde, saiu a notícia nas agências de que perto de onde a gente estava tinha explodido um carro-bomba e tinha matado mais de 10 pessoas, eu não lembro o número exato. Ai, Marcelo. A gente conseguiu recuperar essas imagens das agências e contar numa reportagem isso daí. Jesus. É uma experiência, assim, eu fui embedded em outros lugares também, eu fui para o Afeganistão, também foi tenso, mas não se compara com isso. É algo que você não faria de novo? Nessa tua atual... Na minha atual fase, acho que eu não faria de novo. Não faria de novo. Eu acho que não sei. Só tendo o convite para ir para analisar, mas eu acho que não.